Olá, corações. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a nossa leitura ao livro Acesso ao Teu Ser Multidimensional, uma chave para a história cósmica. Eu convido vocês nesse momento para sentarem, de preferência colocando seus pés no chão, deixando suas colunas eretas, para que a gente possa fazer uma rápida meditação de alinhamento energético com a prece às 7 direções galácticas. Inspirem e expirem. Mais uma vez, expirem pelo nariz e soltem pela boca. Terceira vez, e soltem pela boca. Imaginem que da sola dos pés de vocês, raízes luminosas descem por todas as camadas de terra. Essas raízes descem, até chegar ao centro do planeta Terra, o centro de Gaia, onde um lindo cristal de quartzo se apresenta para você, o coração de Gaia. Suas raízes então abraçam esse lindo cristal e recebem deles a energia do amor incondicional, do amor cósmico, da chama do amor cósmico. Essa energia vem para você através das suas raízes, subindo. Entra no seu campo através do chakra da estrela da alma e da estrela da terra. Sobem e passa para o chakra da raiz e o chakra da coroa, ativando-os imediatamente. Sobe e passa para o chakra umbilical e o chakra do terceiro olho e os ativa. E essa energia continua subindo, vai ao seu plexo solar e ao chakra laríngeo, sobe e ativa até unificar o seu chakra cardíaco, criando uma linda esfera de luz poderosa, por onde, na presença do seu anjo da guarda, você agora passa por esse portal energético, chegando ao seu jardim secreto. Aqui, no seu jardim, seu lugar seguro, confiável, calmo, sua energia expande e a sensação de paz e harmonia jorram em seu ser. Nesse momento, você se posiciona para a sua direção leste e amorosamente repete, na presença de mestres, guias e mentores espirituais. E você diz: desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Inspire e expire. Vire-se agora ao norte e profetize. Desde a casa norte da noite,
que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Mais uma vez, inspirem e expirem. Virem-se para a direção oeste e profetizem. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Inspirem e expirem. Virem-se ao sul e profetizem. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Inspirem e expirem. Voltados agora ao céu, profetizem. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem a gente das estrelas e os nossos antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Inspirem. Recebam a energia e expirem. Agora, virem-se ao solo sagrado do seu jardim e declarem: desde a casa interior da terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que a paz reine na terra. Sintam essa corrente elétrica percorrer todo o seu corpo. Inspirem e expirem. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz de amor mútuo. Inspirem e expirem. Ayum Runabiku, Eva Maia, Emarro. Ayum Runabiku, Eva Maia, Emarro. Ayum Runabiku, Eva Maia, Emarro. Inspirem e expirem. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica venha em paz. Aos poucos, venha voltando pro aqui e pro agora. Sintam seus pés, seus braços, seu pescoço e abram os olhos. Acesso ao teu ser multidimensional. Uma chave para a História Cósmica, página 9, prefácio. A história planetária, o contexto. Para compreendermos o vasto escopo deste livro,
Devemos primeiro compreender o propósito e o contexto das crônicas da história cósmica, que são baseadas na transmissão mental Maia Galáctica, conhecida como GM-108X. A missão dos Maias galácticos teve sua origem nas estrelas. Os diferentes sistemas estelares compõem uma federação intergaláctica. A missão começou há muito tempo, para os padrões da Terra, e está ancorada nas Pleiades, com vários pontos de conexão, incluindo Arcturus, Antares e Sírius. As Pleiades são conhecidas como a âncora brilhante, visto que o nosso sistema solar gira em torno de Alcione, o grande Sol central. A principal estrela das Pleiades em um ciclo de 26 mil anos. Essa missão é multidimensional, porém com foco especial no setor Velatropa. O ponto de interesse tem sido sempre o setor Velatropa, uma região da nossa galáxia definida pelo pulsar Vela, localizado no braço de Órion, do que chamamos de galáxia Via Láctea. Mais especificamente, Velatropa 24, o codinome intergaláctico para o nosso Sol, Kinishi Ahau. Isso é porque nosso sistema solar, incluindo a Terra, conhecida como Velatropa 24.3, o terceiro planeta a partir do Sol, está bem no centro da zona de quarentena do livre-arbítrio galáctica. Nosso sistema solar está no centro de uma área com diâmetro de 6 mil anos-luz, definida pelo pulsar Vela, entre parênteses V, um remanescente de uma supernova, oscilando numa taxa de velocidade incrível. Um pulsar é um estado tardio e mais evoluído e avançado do que já foi uma supernova. Tenha em mente que Vela é somente um pequeno, mas potente micróbio na galáxia, micróbio entre aspas. Essa missão tem como objetivo a vigilância do sistema planetário Velatropa 24, com foco especial nos 5 planetas interiores: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Maldek, agora um cinturão de asteroides. A sonda de Arcturus descreve como essa área de Velatropa 24 tornou-se a zona de quarentena de Lúcifer. Essa é também a área de um programa em desdobramento, conhecido como, entre aspas, a queda, ou, entre aspas, o pecado original. Era sabido de outros seres em diferentes partes do sistema galáctico que dentro da zona de quarentena do livre-arbítrio haveria um processo de aprendizado que focalizaria os detritos kármicos de muitos sistemas de mundos em uma única estrutura, que chegaria inevitavelmente a um ponto onde o processo não poderia ir adiante sem provocar um distúrbio em todo o sistema Kinishi Ahau. Uma vez que o problema foi posto em quarentena no setor Velatropa, os, entre aspas, anjos da guarda poderiam vigiá-lo, e conforme se aproximava a hora marcada, eles reforçariam a vigilância com Pacal Votan no ponto central. Porque isso é necessário. No processo de evolução desse sistema estelar, o planeta Terra, Velatropa 24.3, separou-se da frequência de tempo natural em que o resto da vida no universo está funcionando. O propósito para o que é referido como, entre aspas, civilização maia e os sistemas calendáricos de astronomia e matemática maia era de ajudar a reposicionar a Terra em seu curso correto de tempo. A matemática maia é
a joia desse sistema de conhecimento galáctico que foi trazido ao nosso planeta. O alto comando de Sírius, primeiramente, começou a ajudar esse curso de eventos, compreendendo a batalha que se travava na mente coletiva humana. Um remédio, conhecido como encantamento do sonho, foi enviado de Sírius pelo campo de força arcturiano para ajudar os humanos a criarem uma ponte com as dimensões e realinharem-se ao seu destino multidimensional. Os códigos do encantamento dos sonhos transmitidos para José Argüelles Valum Votan descrevem, na verdade, as inscrições harmônicas de movimento em direção à estabilização do sistema Kinish-Ahau, o Sol, ou V.24. As inscrições harmônicas das órbitas planetárias, tomadas em relação umas às outras, criam, ao longo do tempo, ciclos de sincronização chamados de encantamentos do sonho. O código específico do encantamento do sonho para este tempo é conhecido como a nave do tempo Terra. Os códigos do encantamento do sonho da nave do tempo Terra são códigos matemáticos para reinstrumentalizar a espécie humana de acordo com uma frequência de tempo galáctica e harmônica. Esses códigos foram traduzidos ao formato prático do calendário de 13 luas de 28 dias, entre parênteses, sincronário, e são baseados nos ciclos de Sírius. Tudo isso é parte da missão dos maias galácticos. Os maias galácticos são navegadores planetários e mapeadores do campo psíquico maior da Terra, do sistema solar e do além da galáxia. Eles são uma cultura telepática. Isso significa que suas percepções, modos de conhecer e suas comunicações vêm de um alto grau de afinação telepática com o cosmos. O calendário, entre aspas, maia, galáctico, não é o que parece. O propósito desse calendário, entre parênteses, 13 luas de 28 dias, fecha parênteses, é finalmente assegurar que a Terra esteja sincronizada com o novo raio galáctico. Como engenheiros sincrônicos, os maias galácticos, primeiramente, depositaram esses códigos na forma do que chamamos de, entre aspas, civilização maia, fecha aspas. E então, como uma nova e planetária dispensação, vieram os códigos do encantamento do sonho. Depois do encantamento do sonho ser trazido, muitos outros presentes de quarta e quinta dimensões vieram, de modo que definiram um caminho terrestre de volta às estrelas, conhecido como a ordem sincrônica. No primeiro nível, o objeto dessas ferramentas é proteger o planeta da autodestruição. E no nível mais elevado, é estabilizar a consciência do planeta numa ressonância cósmica, como a galáxia, com a galáxia local, para que haja um efeito sobre o Sol. Na medida em que o Sol passa por suas convulsões internas, uma estabilização da frequência solar é criada, a qual altera a frequência de consciência, especialmente neste planeta. Esta é uma situação única nos estágios finais, no experimento do setor Velatropa, com a estrela V.24, nosso Sol, e V.24.3, planeta Terra, como
pontos focais centrais. Pakal Votan, engenheiro-chefe. Pakal Votan é um sintetizador superconsciente cujo propósito, através de suas sondas de consciência de dimensão superiores, é definir os parâmetros do estágio final desse experimento em particular, abarcando desde 104 mil anos atrás até o presente. Isso pode parecer uma vasta quantidade de tempo para estar sob responsabilidade de um único ser, mas é somente uma pequena fatia temporal para os ciclos cósmicos galácticos maiores. A estrela Sírius é o ponto focal desse sistema e, juntamente com outros centros, como Tau Set e a estação intermediária AA, está envolvida na transmissão de longa distância do experimento da engenharia solar e planetária. E isso está, de fato, ocorrendo em outra parte da galáxia, em conjunto com uma civilização cósmica do tipo 4, e com uma rede de galáxia nesse setor do universo. As civilizações cósmicas do tipo 4 são aquelas que transcenderam completamente o uso de instrumentos materiais e que operam com uma consciência supergaláctica e uma compreensão absoluta dos princípios do desígnio universal do cosmos. Através desse conhecimento, elas podem transmitir radiogeneticamente esses princípios para civilizações cósmicas do tipo 3. As civilizações cósmicas do tipo 3 são aquelas em estágios mais avançados do plano material que estão operando por meios telepáticos, mas também se encontram aterradas no plano físico e aptas a transmitir os veículos de vigilância telepática, que chamamos de OVNIs. Pakal Votan é de uma civilização, abre aspas, maia, fecha aspas, do tipo 3, que está disseminada em diferentes colônias ao longo desta e de outras galáxias. As civilizações cósmicas do tipo 3 são receptoras diretas das transmissões da civilização cósmica do tipo 4, que está conduzindo o experimento. Sua encarnação veio após muita vigilância, a fim de estabilizar um nó cultural na região que conhecemos como Chiapas, ao sul de Yucatán, no México. Naquele processo de estabilização cultural, ele foi capaz de criar o alicerce da base de pesquisa galáctica. Nessas diferentes bases, a informação foi captada a partir de leituras ressonantes do campo planetário e transmitida para sua própria mente telepática superior e para a de muitos outros agentes trabalhando em estreita colaboração com ele. Ao desencarnar, ele deixou instruções, incluindo orais e telepáticas, ao seu sucessor espiritual, e também como, abre aspas, depósitos, fecha aspas, na noosfera, bem como numa transmissão de linhagem profética, GM108X. Raios galácticos e a estação intermediária AA. Runabiku, o centro da galáxia, é como uma poderosa estação de raios que emite raios, cada um com um programa diferente. Os cientistas chamam esses raios de, entre aspas, onda de densidade, porque eles tendem a ser de baixa frequência, como a gravidade. Esses raios afetam a evolução galáctica
vistos que são codificados como uma placa de memória cósmica ou hologramas do campo de memória de uma época inteira de evolução. No centro de Runabiku está o átomo de tempo galáctico ou átomo único. O que pensamos serem buracos negros são, na verdade, pontos de entrada e saída deste átomo do tempo galáctico, abre parêntese, que não possui lados ou dimensões, fecha parêntese. A partir das interseções do átomo de tempo galáctico emanam diferentes fluxos de transmissões. A estação intermediária AA está localizada interdimensionalmente sobre o ponto médio entre Júpiter e Maldek, o cinturão de asteroides, também conhecida como a nave-mãe, entre aspas, vírgula, entre aspas, AA. Refere-se aos dois sistemas estelares, Antares e Arcturus, que monitoram relações interplanetárias no sistema solar Velatropa 24, e particularmente eventos que estariam acontecendo em Velatropa 24.3, entre parênteses, a Terra. Através da vigilância, abre parêntese, ou visualização remota, fecha parêntese, conduzida pela estação intermediária AA, virtualmente tudo o que ocorre no planeta é sabido e observado. A estação intermediária AA é um aspecto da operação maior conhecida como Federação Galáctica. A Federação Galáctica usa a estação intermediária AA como sua unidade de vigilância principal para o sistema solar Velatropa 24 e seu ambiente. Tudo o que ocorre na estação intermediária AA é reportado para e acessado pela Federação Galáctica. Essa informação, por sua vez, é correlatada com os registros mantidos nos arquivos da Biblioteca Akáshica heptadimensional, ou o que podemos chamar de registro mestre. Próximo nível hierárquico de comando, portanto, avalia essa informação e pode, ou não, dar comandos ou instruções adicionais à estação intermediária AA. Os maias galácticos são engenheiros sincrônicos que ajudam a guiar eventos em planetas e sistemas solares para garantir que eles estejam em sincronia com o programa dos raios galácticos. Há muitos tipos de raios para as muitas fases do desenvolvimento evolucionário da consciência. O raio mais recente, de 5.125 anos, entre parêntese, 13 Bactuns, fecha parêntese, coincidiu exatamente com o ciclo histórico humano. José Arguelles, volume Votan, descobriu que o raio consistente de 13 ciclos de frequências maiores, os quais os maias chamam de Bactuns. Cada ciclo de frequência, ou Bactuns, é como um canal de raio, com uma qualidade única. Cada um desses ciclos é afetado por e constrói a si mesmo sobre o anterior. O efeito desse raio, em particular, foi de acelerar a atividade humana, aumentando a tecnologia material, até que a terceira dimensão estivesse completamente exaurida, com mais informações e população do que é capaz de processar. Contudo, quando o raio atingiu seu ponto exponencial absoluto, ele passou por uma sincronização, preparando a Terra para o seu próprio estágio de evolução. Esse
é o significado da sincronização galáctica, o ponto no qual a Terra abre-se para um novo raio galáctico de consciência e conhecimentos mais elevados, provocando a jornada de retorno coletivo à nossa origem multidimensional. A profecia Telectonum. A profecia Telectonon de Pakal Votan é uma transmissão distante dos espíritos guardiões da Terra. O propósito dessa profecia é, de última, assegurar que o sistema Vela-Tropa estabilize-se numa frequência superior. A chave para isso é o relacionamento entre V.24.3, a Terra, e os outros planetas do sistema solar em relação ao Sol. As órbitas dos planetas dentro do nosso sistema solar mantêm diferentes frequências de diferentes estágios e níveis de consciência. Contudo, é a estrela V.24, o Sol, que está, de fato, experimentando uma intensa convulsão transformacional interna em seu processo de evolução a um estágio mais elevado de resolução galáctica, que tem muito a ver com a estabilização da consciência na Terra em V.24.3. O resultado final desse experimento é a ejeção da ponte arco-íris circumpolar, conforme definida por José Arguelles Volum Votan. A ponte arco-íris é um projeto de engenharia galáctica em sintonia com a evolução estelar da nossa estrela local. O Sol é um evento cósmico. Seu propósito é estabelecer uma matriz telepática conectando com uma massa crítica de humanos aos campos biofísicos, eletromagnéticos e etéricos do planeta. Através de tal matriz, no ponto data-alvo, a mente telepática coletiva está programada para acessar os fluxos da aurora a partir dos polos magnéticos da Terra e uni-los um ao outro permanentemente, criando uma ponte arco-íris circumpolar em torno da Terra. Sistema Vela definido, entre parênteses, hierarquia dos níveis de inteligência galáctica, fecha parênteses. V.24.333, sistema interno do humano, chakras. V.24.33, o humano. V.24.3, o planeta Terra, subsistema da estrela. V.24, a estrela, Sol. V, vela, setor da galáxia, onde a estrela V.24 está localizada. V.0, pulsar, vela, localizado no braço de Órion da estrela Via Láctea, G. A estrela Via Láctea, marcada aqui como G, é a força G. V.00, Runabiku, o centro da galáxia e da Via Láctea, a força G. G, galáxia, uma função do universo. O universo, uma função do cosmos. C. Aqui vemos que Runabiku é o centro da galáxia Via Láctea, que por sua vez é uma função do universo, entre parênteses U, que por sua vez é uma função do cosmos, entre parênteses C, que representa todas as diferentes dimensões que o universo contém. V.24.3 e V.24.33 são a soma e a culminância desse processo. As estruturas maiores dos campos ressonantes do cosmos, entre dois pontos,
Universo, galáxia, setor Velatrópia, estrela e planeta são também localizados dentro do humano juntamente com os geradores de chakras. V.24.333. Vela é uma função de G, a galáxia local. Esse G é uma função VG, Visiância Galáctica, que é uma função do universo de sistemas inteiros total. Por sua vez, o universo é uma função dos 7 universos, o universo setenário. Teria isso sido criado simultaneamente, uma vez que tudo isso existe simultaneamente? Zona experimental dos mundos perdidos. O setor Velatrópia, ou zona experimental, é também conhecido como o reino dos mundos perdidos, entre aspas. Os diferentes erros ou resíduo kármico dos erros da zona de livre-arbítrio foram depositados no centro do setor Velatropa. Entre parênteses. Esse resíduo kármico foi implantado primeiro em Maldek, a 5ª órbita em nosso sistema solar, que hoje é o cinturão de asteroides, o qual foi destruído pelas perturbações do gigante 6º planeta, Júpiter. Isso, por sua vez, destruiu o circuito de tubo de fluxo eletromagnético que alinha as harmônicas órbitas dos planetas com o Sol, Kinichi Ahau. No local primário de ruptura, a órbita de Maldek sustenta a vibração do acorde perdido e a assombração cósmica da perda de um paraíso. De Maldek, o erro foi transferido para Marte, cuja civilização foi incinerada, destruindo o sistema de tubo de fluxo de Marte. Então, o resíduo kármico foi transferido para a Terra, Velatropa 24.3. Nós encarnamos com a finalidade de corrigir esses erros kármicos e criar uma nova realidade coletiva. Toda corrente kármica que corrigimos, ajuda a reconectar os circuitos de memória dos mundos perdidos na mente humana. Esse é um tema-chave das crônicas da história cósmica. Na página 15, tem um gráfico que mostra os 104 mil anos de diâmetro GM108X, lente de visão cronocósmica. Abram seus livros, vejam esse gráfico e meditem nele. Na base, a linha do tempo direcionada por cada um dos bactões. Eu desejo a vocês uma excelente meditação. Inspirem e expirem. Na próxima leitura, iniciaremos na página 16, na introdução, a chave mestra, em Lakesh.